Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é ligado à transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Nós estamos nos referindo à formação das monarquias nacionais. Nós já vimos a formação de duas monarquias, a monarquia francesa e a monarquia inglesa. Hoje nós vamos ver a formação da monarquia portuguesa, que interessa muito a gente, né? A monarquia espanhola e a monarquia do Sacro Império Romano Germânico. Sacro Império Romano Germânico. Tá bom? Vamos ver aí como é que foi. E estudar também, ligado ao Sacro Império Romano Germânico, a questão da querela das investiduras. Perdão. A questão da querela das investiduras, né? Que diz respeito, então, ao conflito entre o imperador o conflito entre o imperador e o papa, por conta da nomeação dos bispos lá no Sacro Império. Tá? Vamos dar uma olhadinha? Eu preparei aqui uma pequena apresentação para ir ilustrando um pouco a nossa apresentação. Tá? Vamos dar uma olhada? Lembrando que você encontra essa aula no caderno 2, aula número 24, página 308. E no livro-texto, para fazer o resumo depois, é a página 77 e 78. Bom? Bem, então SIRG, que eu coloquei aqui, ó, Sacro Império Romano Germânico, tá? Sacro Império Romano Germânico. Nós estamos falando de um mundo que está emergindo a partir do século IX, a partir aí da divisão pelo Tratado de Verdun do então Reino Franco, né? Você se lembra? Logo que Carlos Magno morreu, o filho dele, Luís I, o Piedoso, assumiu o trono, e após ele ter assumido o trono, ficou um tempo lá, tal. Em 843, ainda antes de morrer, ele fez a divisão do Reino Franco, o Império Carolíngio, como aparece aí no mapa, entre seus três filhos, né? Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico, tá? Nesse ponto aqui, ó, onde está o Luís o Germânico, é que vai surgir o Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Então, a situação acaba ficando mais ou menos assim, ó, né, já na Idade Moderna, né? Olha aqui o Sacro Império Romano Germânico, dominando a Europa Central, a Europa Centro-Oriental, e aqui embaixo que nos interessa, né? O Reino de Portugal, que vai se formando, e o Reino de Castela, Aragão, Navarra, né? Leão, que depois vão formar a Espanha, tá? E os outros reinos todos da Europa daquela época. Bem, Portugal teve uma centralização monárquica precoce, né? Você tem que entender que Portugal e Espanha se formam a partir do processo chamado de Reconquista, né? Que é um movimento cruzadista para tirar a Península Ibérica, Portugal e Espanha, que estavam na mão dos árabes já há muito tempo. Então, são períodos de guerra seguidos por períodos de paz. Os reinos espanhóis, vamos dizer assim, não é? Os reinos da Península Ibérica, Leão, Castela, Navarra e Aragão, lutando contra os muçulmanos, tá? Durante bastante tempo. Como era um movimento cruzadista, nobres de toda a Europa acabaram acorrendo até a região da Península Ibérica para ajudar na luta contra os árabes e, é claro, interessados em terras, em saques, em conquistas. Entre eles estava, eu coloquei ali, né, ó, Henrique de Borgonha, né? Henrique de Borgonha, Borgonha lá da França, né? Recebeu do rei de Leão, na época, né, rei de Castela, desculpa, recebeu o condado portucalense e começou a chamada Reconquista Portuguesa, que contou depois com o irmão dele como fundador do Reino de Portugal, no ano de 1139. Veja, no século XII já surgiu Portugal, tendo o catolicismo como elemento
fundamental, né? Os privilégios todos da nobreza feudal e uma aliança com a burguesia, principalmente a burguesia da região do Porto, né? E da região de Lisboa, essa burguesia que estava em ascensão. A partir daí, a dinastia de Borgonha unifica o país, depois Portugal vai seguir com a dinastia de Avis e com as grandes navegações, etc. No caso da Espanha, né, que é complicado a gente falar em Espanha, o processo demorou mais. Foi formada a Espanha, né, no seu território atual só em 1492. Deve ter sido talvez o ano mais importante da história da Espanha, posto que foi também nesse ano que Cristóvão Colombo chegou à América, né? Embora ele achasse que tivesse chegado ao Japão, às Índias, né? E colocou, ele que era italiano, a serviço da Espanha, colocou um japonês para falar com o índio americano. Bom, enfim, uma confusão dessas, ele morreu pensando que tinha chegado ao Oriente, né? A ideia de navegar pelo Ocidente para chegar no Oriente, mas isso é uma outra história. Nesse caso, nós vamos tendo uma sucessão de casamentos ao longo do tempo, enquanto vai acontecendo a Reconquista, né? Esse movimento cruzadista extremamente poderoso, que depois, principalmente os espanhóis, né, transferem aqui para a América. Né? No final das contas, o que nós temos é este casamento aqui, ó, em 1469, Fernando de Aragão e Isabel de Castela e Navarra, ele era de Leão e Aragão, ela de Castela e Navarra, criam aí o reino de Castela e Aragão, né? Beleza. Formando então a Espanha. Embora, olha, rei de Espanhas, usado a partir do século XVI, tá? E depois, no século XIX, né? O que é 1812, é que aparece o nome Espanha, né? No singular, tá? E aí, em 1492, Granada, né, onde ficava o último reduto dos árabes, é tomado pelos espanhóis. Né? Naquele mesmo ano, Colombo vem aqui para a América e aí começa a história da Espanha moderna. Né? Então, Leão, Castela, Navarra e Aragão. A partir de Leão, realmente, né? A partir de Leão surge o Condado Portucalense. Em 1139 vai dar origem a Portugal. E lentamente vai se formando também, né, século XII, século XIV, XIII, vai se formando aqui o reino da Espanha, né, que vai unificando as coroas através de casamentos sucessivos, até que finalmente em 1492 Granada, último reduto muçulmano aqui embaixo, no sul, é tomado pelos espanhóis. Já o Sacro Império Romano Germânico começa, então, a partir da divisão do Reino Franco, tá? E ele dura, então, de 962, século X, até o século XIX. Só que é importante perceber que no Sacro Império Romano Germânico, o imperador não tinha muito poder. Ele era, inclusive, escolhido por um colégio eleitoral, né, formado por príncipes, chamados príncipes eleitores, né? Os nobres de maior poder é que se reuniam para escolher o imperador. Dessa maneira, o poder do rei era bem pequeno e o que prevalecia era o poder local, né, o poder da nobreza local. O primeiro rei do Sacro Império Romano Germânico, que foi consagrado, sacralizado pelo Papa, né, coloquei até contra a cor aqui, ó, foi Otto I, ou Otão I, né, da dinastia dos Otônidas. O filho dele, depois, Henrique I, ele derrotou os húngaros, né, na Batalha de Lechfeld, garantiu então que a região da Europa Central não cairia na mão aí dos bárbaros magiares, né, dos húngaros, que só depois é que seriam convertidos. Ele então é o primeiro rei aí do Sacro Império Romano Germânico. O que nos interessa mais no Sacro Império Romano Germânico é a questão da querela das investiduras. Coloquei o significado aqui, ó, querela, queixa, lamentação. Então, né, você e seu irmão querelaram hoje, brigaram, discutiram, se lamentaram. Investidura, dar posse a alguém, né? Houve a investidura do cargo para fulano. Bom, lá no Sacro Império Romano Germânico, o imperador
fosse ele, qualquer que fosse, né, ele vendia cargos eclesiásticos, tá? O princípio da simonia, cargo de bispo, abade, cardeal, e também ele fazia com que esses bispos, né, trabalhassem como burocratas do governo, né, do Sacro Império, como se eles fossem funcionários do imperador. Este Papa aqui, ó, né, e o Debrando, que depois mudou de nome para Gregório VII, o cara do canto gregoriano, do calendário gregoriano, fez uma série de mudanças, né? Aqui, ó, São Gregório, né? E ele decidiu purificar a igreja. Isso em 1073, gente, quando aí, nem se falava ainda, Martinho Lutero é 500 anos depois, a reforma é 500 anos depois, para vocês terem uma ideia. Ele decide, então, moralizar a igreja católica, que ele viu que do jeito que estava, não dava, né? E aí proibiu a venda de cargos, ó, atingiu em cheio uma fonte de renda do imperador. Proibiu o casamento de padres, porque até então os padres podiam se casar. Estabeleceu que os padres também não podiam fazer sexo nem dentro nem fora do casamento. Tirou da igreja, olha, quem tivesse comprado cargos, tá? E proibiu os fiéis de assistirem missas rezadas por padres casados, né? Até para garantir aí a concentração do patrimônio acumulado e fazer com que o padre, na verdade, fosse casado com a instituição igreja. Isso atinge em cheio o imperador, que perde seus funcionários e perde também uma fonte de renda importante. É o Papa tentando impor o seu poder sobre o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o Henrique IV. O Papa, então, o Papa traz para ele a ideia política de nomear esses funcionários, esses bispos, assim, tá? Henrique IV, da dinastia Hohenstaufen, né, se levanta contra essa sugestão do Papa, contra essa ordem do Papa, e acaba sendo excomungado pelo Papa. Para poder, ser excomungado na época, era uma desgraça, né? O que, que ele faz? Para ser perdoado, ele coloca uma roupa de lã, descalço, vai até um palácio lá no norte da Itália, na cidade de Canossa, aonde o Papa estava, e fica acampado na neve, né? Esperando que o Papa o receba. Está aqui, ó, a rendição de Canossa, né? Quando ele pede perdão para o Papa o perdoa. Mal sabia ele, retira a excomunhão, né? Que na sua ausência, enquanto ele estava excomungado, os príncipes eleitores escolheram outro imperador, Rodolfo da Suábia. Aí eles tiveram que lutar, e em 1080, né, o Henrique I consegue se tornar novamente imperador. Mas ele perde a legitimidade, né, ele perde as bases místicas do Sacro Império Romano Germânico, e essa situação se prolonga até a Concordata, o Acordo de Worms, a cidade de Worms, né, lá na Alemanha, já no século XII. Veja que isso aí durou mais de um século, né, essa querela das investiduras, né? Segundo a Concordata de Worms, o Papa iria nomear os bispos e o imperador iria dizer se estava de acordo ou não, né, com aquelas nomeações. Bem, trouxe para você os exercícios, né, dessa aula aí, ó, né, da aula 24. Olha lá. Leia o texto a seguir, que trata da importância dos reis de Castela e Aragão na formação do Reino da Espanha durante a Reconquista. Então vamos ler. Os soberanos de Castela e Aragão viram-se investidos, olha lá, a palavra aqui, ó, investidos por uma dupla missão. De um lado, punham fim à ocupação secular dos mouros aqui são os muçulmanos, né? E consolidavam a unidade de Castela e Aragão. E de outro, erguiam-se como uma muralha da cristandade, porque a Espanha, geograficamente, né, faz ali fronteira com o mar Mediterrâneo, que na época e até hoje, né, é predominantemente muçulmano. De que forma a Guerra de Reconquista contribuiu para consolidar a unidade de Castela e Aragão? Veja, eles colocaram-se então como lideranças contra os muçulmanos, né, o que garantiu a eles o controle do aparato militar, né, usado para derrotar esses mesmos muçulmanos. E por que eles eram uma muralha da cristandade, né? Vamos lembrar que a Guerra de Reconquista era um conflito cruzadista, né? Então era um conflito
de alguma forma até aí com o apoio da Igreja Católica, né? E que do outro lado do Estreito de Gibraltar estavam os muçulmanos, né? E eles conseguiram derrotar esses infiéis. Tá? Essa então é a nossa aulinha sobre a formação desses reinos, né? Dessas monarquias: Portugal, Espanha, Sacro Império Romano Germânico e a questão da querela das investiduras. Espero que você tenha gostado. Não deixe de fazer o resumo que eu pedi, que vai da página 77 até a página 78. Tá bom? Qualquer dúvida, me procure por WhatsApp. Qualquer dúvida, me procure pelo e-mail. Ah, outra coisa, essas aulas todas estão lá no YouTube, lembra? São José Barraveros, curso preparatório. Se não der para ver pelo plural, acessa pelo YouTube. O que mais? Ah, quiser mandar as lições para mim, pode ir mandando também, que eu já vou anotando quem fez, quem não fez. Pode mandar por WhatsApp ou por e-mail. Qualquer dúvida, me procurem. Namastê.